De adoração nessa manhã, de exaltação e de engrandecimento ao nome do Pai. Aleluia, a igreja pode assentar-se. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor nesse momento, em 1 Samuel, capítulo 17. E nessa manhã, eu quero compartilhar algo que tem assim queimado muito ao meu coração. E quero que o Espírito Santo gere em você algo muito especial nesse dia. Alguns momentos das nossas vidas são profundamente marcados por fortes experiências. Alguns momentos, experiências de conquistas extraordinárias. Outros momentos, temos que enfrentar situações muito dolorosas. A questão é que eu e você passamos por momentos marcantes, seja de um tempo profundo de conquista, ou seja um tempo também de profundo desafio. E quando nós estamos vivendo esses momentos, se o nosso coração não estiver muito ligado ao Senhor, nós podemos perder os nossos sonhos, nós podemos perder o nosso entusiasmo e nós podemos perder as nossas expectativas. Por isso, eu quero iniciar a nossa mensagem nessa manhã perguntando como estão os seus sonhos e como estão as suas expectativas. O que você precisa? Ou o que você está esperando? Essa semana eu tive uma experiência interessante. O Abner me ligou e ele me ligou para me lembrar que esse mês é o mês do nosso aniversário. Eu faço aniversário dia 22 de agosto. Meu pai está fazendo aniversário hoje. O Abner, eu faço aniversário dia 22 de agosto. O Abner faz dia 23. A pastora Késia faz dia 21. E ontem, a pessoa que é o referencial da nossa família, que é uma irmã adotiva que o meu pai tem, também fez aniversário. Então, é um mês de muita festa. E aí o Abner me liga e diz assim: mamãe, esse mês é o mês do nosso aniversário. E eu estou te ligando para perguntar o que você precisa para eu poder te dar de presente. E aí eu virei para ele e falei o seguinte: eu não preciso de nada. Aí ele levou um susto. Ele falou assim: você não precisa de nada? Eu falei: não, eu não preciso de nada. Ele: mas eu queria te dar algo que você estivesse precisando. Eu falei: eu não preciso de nada. E aí, ele disse assim: tá bom, então eu vou pensar em algo para te presentear. E eu virei para ele e disse assim: qualquer coisa que você me der, vai ser uma surpresa. Porque realmente eu não preciso de nada. E depois que eu dei essa resposta para ele, pela surpresa que ele ficou, eu fiquei pensando: será que eu estou precisando de alguma coisa? Aí eu fiquei pensando. Eu olhei para o meu guarda-roupa, né? Eu fui olhando para as minhas coisas. Será que eu estou precisando e não estou sabendo? Mas eu cheguei a uma conclusão. A única coisa que eu estou desejosa é de viver uma experiência extravagante com o Senhor. A única coisa que o meu coração realmente está ansiando nesses dias é a eternidade. É a glória do Senhor. É a face do Senhor, é o poder do Senhor. E ontem, orando a Deus, eu pude agradecer ao Senhor, dizendo: Senhor, muito obrigada, porque aqui na terra eu não estou precisando de nada. Eu só estou precisando da Tua presença e da Tua graça na minha vida. E aí eu quero te perguntar: o que você está precisando? O que você está esperando? Qual é a expectativa que você tem a respeito da sua vida?
Nós temos usado muito uma declaração que ela já está comum demais para vocês, que nós acreditamos que o melhor de Deus para a minha vida, o melhor de Deus para essa igreja ainda está para chegar. Nós estamos preparando o terreno, nós estamos restaurando o nosso coração, nós estamos construindo a nossa experiência e nós estamos na expectativa que a maior graça de Deus para se manifestar neste lugar e nas nossas vidas ainda vai acontecer. Então, se você também está caminhando na mesma expectativa, une o seu coração ao meu e começa a esperar algo extraordinário de Deus para esse tempo, porque nós vamos viver e nós vamos experimentar. E aí eu pude relembrar a palavra do salmista. Se você for para Salmos 57, versículo 8, o salmista vai dizer assim, Davi vai dizer assim: acorde minha alma, acordem harpa e lira, vou despertar a alvorada. Quando eu me deparo com esta palavra, eu penso que está em minhas mãos e se encontra nas suas mãos a capacidade de despertar o novo tempo de Deus em nossas vidas. E essa semana foi uma semana muito especial, porque nós tivemos a nossa madrugada de oração. E eu não sei você, mas na semana da madrugada de oração, o meu coração fica profundamente sensível à voz do Senhor. Cada manhã que eu me derramo aqui nesse altar, há algo diferente que acontece dentro de mim. Então, se você ainda não veio para a madrugada de oração, eu quero desafiar você a colocar na sua agenda, faz um teste, venha experimentar o que Deus está fazendo conosco. Sexta-feira, nós tivemos um tempo de adoração aqui nessa casa, e foi um tempo muito precioso. E aí eu estou percebendo que quando eu e você alinhamos as nossas emoções diante de Deus, nós experimentamos o seu despertar. Nós esperamos aquele novo que tanto falamos, pregamos e sinalizamos. Nós nos envolvemos com a ação do Espírito. Nós nos tornamos mais sensíveis. E quando nós nos tornamos mais quebrantados, nós temos a capacidade de adorar com mais intensidade. E quando nós tocamos o Senhor, adorando o Senhor com mais intensidade, nós estamos prontos para ouvir o que o Senhor tem falar conosco. E aí eu vou fazer uma declaração. A nossa história, ou a nossa vida, ela é marcada pelas nossas decisões. Então você pode tomar a decisão de experimentar mais do Senhor. Você pode tomar a decisão de ter uma experiência mais íntima, mais impactante, mais restauradora, mais curadora. Você pode tomar a decisão de viver uma nova história com o Senhor. Ou você pode permanecer do jeito que você chegou até aqui. Eu estou com a opção de viver algo muito novo com Deus e de experimentar o máximo que o Senhor tem para mim. E aí eu quero convidar você a ir para 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Quando Paulo vai fazer a seguinte afirmação: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quando o apóstolo Paulo, ele usa o termo preparou, ele está se referindo a uma cultura oriental. Ele está trazendo para aqueles que estavam ouvindo a sua mensagem, que na cultura oriental, todas as vezes que os reis iam sair em viagem, ia um grupo de pessoas à frente, aplanando as estradas para os reis passarem.
E aí, quando o apóstolo Paulo vem falando a respeito desse preparo, ele está nos desafiando a entender que Deus está preparando um novo caminho para nós. Que Deus está preparando uma nova experiência para nós. Então a equipe que ia na frente do rei, ia tirando os pedregulhos, ia tampando os buracos, ia consertando a estrada, para que a viagem fosse confortável e sem incidentes. Então eu quero dizer para vocês que está chegando o tempo que, sem esforço, eu e você vamos passar por caminhos aplainados pelo Senhor. Não estou dizendo apenas que a sua vida vai ser abençoada financeiramente, que a sua família vai experimentar algo real aqui na terra, de fato, de presentes ou benefícios financeiros. O que eu estou dizendo para vocês é que a glória do Senhor virá sobre as nossas vidas, que o Espírito Santo vai aplanar o caminho para nós passarmos, e o resultado dessa experiência é que não vamos tropeçar. O resultado dessa experiência é que nós vamos caminhar firmemente diante daquilo que o Senhor tem sonhado a nosso respeito. Mas para isso, nós vamos precisar trabalhar algumas verdades no nosso coração. Porque nós vamos precisar liberar, na força do Senhor, não na nossa força, o potencial de Deus dentro de nós. E todos nós que estamos presentes aqui nessa manhã, tem uma força gerada dentro de nós. Tem uma força capaz de mudar a nossa história, tem uma força capaz de mudar o mundo, tem uma força capaz de mudar a nossa perspectiva de vida. E eu não estou falando da resiliência que todo mundo conhece, eu estou falando da presença do Espírito que habita em você. Eu estou falando da presença do Espírito que mora dentro de mim. Essa presença poderosa do Espírito Santo nos dá força para gerar as transformações que nós necessitamos. E para isso eu quero trazer à sua lembrança um texto muito conhecido, 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 28, eu quero relembrar alguns fatos, alguns eventos da vida de Davi. E o versículo 28 vai trazer para nós a seguinte descrição: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, e como seu coração é mau. Você veio só para ver as batalhas. Eu quero desafiar você nessa manhã a quebrar, a destruir os rótulos que você recebeu. Não sei como é que é a sua história, não sei quais são as dificuldades que você superou, mas pessoas nos rotulam. E eu sempre vou dizer que Deus é especialista em quebrar os rótulos. Porque Ele não nos dá rótulos, Ele nos dá identidade. E nessa manhã, é essa identidade que o Espírito Santo está trabalhando em você. A identidade de filho, a identidade de filha, a identidade de amado, de amada, de sustentado, sustentada, protegido, protegida, porque Ele tem segurado você pelas mãos. Só que quando nós olhamos para a história de Davi, nós vamos ver que Davi, ele tinha motivos para se sentir desprezado. Davi tinha motivos para se sentir diminuído. Ele era o filho caçula. E como irmão mais novo,
sempre deixado de lado. Tão deixado de lado que foi esquecido pelos pais em um momento significativo da família. Não era tão alto, tão forte, com aparência tão impressionante quanto os irmãos. Não tinha voz nas questões importantes familiares. Então a sua opinião não era significativa. Além de ser esquecido pelo pai, nós vamos precisar lembrar que a mãe também silenciou. O texto não diz se a mãe também esqueceu, mas silenciada ela ficou. Ela não lembrou que Davi estava no campo. E aí, quando nós olhamos para essa palavra, nós vamos perceber que Satanás, ele pode levantar algumas mentiras a seu respeito. E quando a gente começa a pensar a respeito das mentiras que Satanás pode levantar a seu respeito, ao meu respeito, isso é algo natural que nós vamos ter que lidar. Não importa quais são as mentiras que o inferno vai levantar a seu respeito e ao meu respeito. O que nós não podemos é acreditar nelas. Se você tiver a habilidade de não acreditar nas mentiras, nos rótulos distorcidos, quebrando a sua identidade, distorcendo a verdade a seu respeito, se você tiver a habilidade de não acreditar, então você vai romper diante dos desafios que estão diante de você. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos perceber que as palavras das pessoas são sementes, mas a palavra de Deus é decreto. Então, pessoas podem lançar palavras que venham te desconstruir, te desmerecer. Mas enquanto o homem pode abrir a boca para te desmerecer, o Eterno abre a boca para reforçar quem você é nele. E você é escolhido, você é ungido, você é chamado, e a mão do Senhor está sobre você. Então, eu quero convidar você a romper com algumas estruturas. Eu vou chamar de cordas, que muitas vezes prende a minha alma, prende os meus pés, prende as minhas mãos e prendem também os seus. E qual é essa corda que eu quero desafiar você a cortar nessa manhã? A corda da mentira. Satanás pode se levantar e pode colocar palavras mentirosas na boca daquele que ele controla. Mas eu quero dizer para você que o Eterno, o Altíssimo, que gerou você no ventre da sua mãe, que chamou você pelo nome, Ele não só tem decretado o que realmente você é nele, mas tem projetado em você aquilo que Ele vai fazer através da sua vida. E aí nessa manhã, eu quero convidar você a quebrar os rótulos. Não importa o que as pessoas falam de você. O que importa é quem você é no Senhor. Mas também nós precisamos valorizar outro princípio. E qual é o outro princípio que nós precisamos valorizar? Encarar os nossos desafios, encarar as nossas dificuldades, encarar as nossas dores, encarar as nossas lutas com coragem. Se você vai para o texto de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, você vai se deparar com outro evento na vida de Davi que me ensina no meu dia a dia. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa dos filisteus. Teu servo irá lutar contra ele. Quando a gente olha para essa postura de Davi, nós vamos aprender uma verdade com esse garoto. Nós não fugimos de gigantes.
Nós não podemos correr de gigantes. Quando ele diz, ninguém precisa ficar com o coração abatido. Em outra versão, ninguém precisa ficar com o coração derretido. Por que Davi diz isso? Porque Davi, ele não precisou se esconder, como a maioria dos soldados de Saul escondiam nas tendas com medo dos filisteus. Mas Davi, ele não foge, ele corre para enfrentar, ele corre para lidar, ele corre para dar respostas. Então eu quero desafiar você, para de correr dos seus problemas, para de fugir dos seus desafios, encare as suas lutas, encare os seus medos, encare as suas angústias, enfrente as suas dificuldades, porque você vai ver o Senhor pelejando por você. Essa semana, acho que foi essa semana, foi semana passada, não sei. Nós tivemos, como sempre temos, algumas dificuldades envolvendo a nossa construção, as dificuldades com as pessoas ao redor da nossa construção. E aí nós estávamos aqui na lateral, estava o Mansur, estava o Wesley junto comigo. E um dos vizinhos, primeiro ele disse que veio dar uma opinião. E aí ele chegou para, segundo ele, sugerir uma opinião que ele achava a respeito da obra. E quando eu não fui simpática à opinião dele, ele quis me intimidar. Ele olhou firmemente para mim e disse assim, eu já estou cansado de fazer vista grossa com essas obras. Porque os vizinhos têm falado aqui que se eu iniciar uma briga, eles vão me apoiar. Irmãos, o jeito Rosângela de ser. Não corre de gigante, mas enfrenta o gigante. Eu agarrei ele pelo ombro, mas eu peguei bem firme assim com as minhas unhas grandes, assim, ó. Fincando o ombro dele. E disse para ele assim, se você quer brigar, briga, porque eu também sei brigar. O que eu não aceito é que a igreja continue sendo abusada por ser igreja. Porque é isso que as pessoas fazem com a gente. Por causa de nós sermos igreja, elas querem abusar da gente. Eu depois até falei com o pessoal, falei assim, eu acho que foi a primeira vez que ele descobriu que meus olhos eram verdes, porque ficou o tamanho de um pote de manteiga. E aí, essa semana, ele procura o Ronald e diz assim, ô Ronald, eu quero falar com você, porque a sua esposa é muito brava, não dá para falar com ela não. Você é manso, ela é brava. Então eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que a gente não foge de ameaças. A gente não foge de intimidação. A gente não foge dos gigantes que se colocam diante de nós. Mas nós nos posicionamos. Porque quando ele se levanta, nós podemos ser frágeis fisicamente, nós podemos ser fracos fisicamente, mas o Senhor dos Senhores está conosco. Você não precisa temer quem te intimida. Corra em direção ao seu medo, corra em direção à sua luta, corra em direção à sua intimidação e saiba quem é o Deus que peleja por você todos os dias. Ele está com você para te sustentar. Porque eu tenho aprendido que as nossas maiores oportunidades se encontram escondidas atrás dos nossos gigantes. Eu tenho aprendido que as nossas maiores conquistas se encontram atrás das intimidações que fazem conosco, das rejeições que ministram a nós. Então eu quero convidar você como igreja nessa manhã a se posicionar, a liberar esse potencial e a permitir que o Senhor te leve para onde Ele quer te colocar. Porque tem uma verdade que queima no meu coração. A nossa zona de conforto não nos leva para o lugar seguro. Nós temos essa ilusão. Nós achamos que a nossa zona de conforto nos leva para o nosso lugar seguro. Mas não.
nos leva para uma vida menor. Quando você fica no seu lugar seguro, você se torna menor do que você poderia ser. Você conquista menos do que você poderia conquistar. Você chega menos longe do que você poderia chegar. Então, nessa manhã, eu quero convidar você a romper com a estrutura do medo, a cortar a corda do medo e a dizer para o Senhor não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de coragem e ousadia. Olha nos olhos do seu inimigo e declare: eu não tenho medo da sua ameaça, eu não tenho medo da sua força, porque eu estou escondida debaixo das mãos daquele que me chamou pelo nome. Ele é o meu Senhor. Mas nós vamos precisar também permitir que Deus toque no nosso passado e nos conduza para o nosso crescimento. Isso vai ser necessário. Deus tocar no nosso passado e nos conduzir para o rompimento. E aí eu convido você, pode dar glória a Deus aí, queridos? Versículo 34 e versículo 35. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Qual é a parte mais importante do seu passado? Nós carregamos histórias, nós carregamos decepções, nós carregamos abandono, nós carregamos rejeição, nós carregamos um monte de coisa. Qual é a parte mais importante do seu passado, independente da história que você tem? Sabe o que o Espírito Santo tem ministrado na minha vida e me encorajado profundamente? A parte mais importante do meu passado é quando Deus me tocou. É aonde Deus me tocou. É aonde Deus me arrancou das misérias que eu vivia. A parte mais importante do meu passado não é a rejeição que eu sofri, não é o abandono que eu sofri, não é o desprezo que eu tive que administrar. A parte mais importante é quando Deus me encontrou, é quando eu me deixei achar, é quando Ele se revelou a mim e é quando Ele começou a mudar a minha realidade. Então, quando eu olho para essas palavras, eu vou aprendendo, quando as coisas não estão fáceis, Deus nos faz fortes. Nos momentos mais difíceis da minha experiência, o que se destacou foi a força do Senhor em mim. Então, às vezes eu e você queremos as coisas fáceis, queremos que tudo fique tranquilo. Meu irmão, minha irmã, se não está fácil, você está sendo forte. Se ficar um pouco mais difícil, mais forte você ainda será, porque a unção dele está sobre a sua vida. Então nós precisamos entender que tudo o que acontece conosco faz parte do processo do crescimento de Deus. Deus não planeja sua dor, mas Ele não vai desperdiçá-la. Deus não planeja sua dor, mas Ele dá destino às suas lágrimas. E é isso que eu quero que você comece a se alegrar. Talvez você está passando por um desafio financeiro, talvez você está passando por um desafio familiar, talvez você está passando por uma questão da sua alma que está difícil de administrar, talvez você está lidando com doenças. Eu quero dizer para você, olha, Deus não está planejando o seu sofrimento, mas todas as vezes que você se achegar diante dele com as suas lágrimas, Ele vai dar destino para elas.
Então pare de reclamar que está difícil. Todas as vezes que você perceber que está doloroso, que está desafiador, lembre-se, você é forte, você é corajoso, Ele está com você, Ele realmente vai cumprir a promessa que está em sua vida. E aí Romanos 8, novamente nós vamos nos deparar com uma fala do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo encoraja aqueles que o ouviam da seguinte maneira: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então não pense que a sua guerra, que a sua batalha é descuido de Deus. Não pense que Deus não está te enxergando, nem está perto. Só lembre que quando tudo está difícil, a força dele está rompendo dentro de você. E Deus está levantando um povo forte para poder responder os últimos dias, como a igreja profética para esse tempo. E nós estamos caminhando debaixo desse profético de Deus. Por isso que o novo do Senhor está chegando para as nossas vidas. Então, Deus não está em silêncio. Eu ouço algumas pessoas dizer assim: pastora, mas Deus está em silêncio. Deus não está falando nada. E aí eu vou te afirmar: Deus não está em silêncio. Ele está trabalhando por você e por mim. Ele está agindo, Ele está movendo. Então, quebra as cordas com o sofrimento. Para de se vitimizar. Para de ter dó de você mesmo. Meus queridos, isso é uma miséria mental. Quando eu e você começamos a ter pena de nós mesmos, e não é só uma miséria mental, é uma escassez espiritual. Todas as vezes que a tribulação vier, a perseguição vier, nós precisamos lembrar da palavra do Senhor, que nós somos bem-aventurados. Então, não se alegre apenas porque as coisas estão satisfatórias para você. Se alegre quando as coisas estiverem desafiadoras, porque a força do Senhor está aprimorando a sua vida para você não perder o que Ele vai te dar. E eu falo isso para vocês não é de discurso, não. Eu falo para vocês de experiência. Porque eu já enfrentei algumas experiências ruins. Eu já lidei com frustrações e com dores. Mas eu nunca tirei os olhos do Senhor. Ele me sustentou. Então eu quero desafiar você. E vou falar uma coisa para vocês. Nunca fiquei com pena de mim. E nunca também pensei em desistir de ser usada pelo Senhor. Então eu quero chamar a sua atenção para que na hora que a luta chegar, em vez de você ficar chorando, em vez de você ficar tropeçando, em vez de você ficar com ânimo doble, como diz a palavra, em vez de você ficar enfraquecido, se fortaleça nele. Porque Ele vai te sustentar até o final. E quando chegar lá no final, você vai se alegrar de tal maneira, porque por mais que você tenha habilidades intelectuais, você não consegue acessar o projeto de Deus para a sua vida. Então eu vou dizer que vale a pena permanecer fiel. Mas tem um outro valor então para isso acontecer, que precisa ser muito bem trabalhado na minha e na sua vida, que é encontrar, desenvolver, aperfeiçoar, construir a nossa identidade nele. Olha o que Davi vai declarar. Eu nem estou trazendo para vocês conceitos teológicos, eu não estou trazendo para vocês conceitos históricos, eu estou trazendo uma palavra desafiadora para o seu coração. Porque se você voltar para casa com essas verdades, a sua semana vai ser diferente.
Se você voltar para casa com essas verdades, os seus problemas vão ficarem menores diante dos seus olhos. Você vai continuar administrando os problemas, mas você não vai perder a alegria, você não vai perder a ousadia, você não vai perder a esperança e nem vai perder a força. E nem vai deixar de se alegrar nele. Vamos para o versículo 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e da garra do urso, me livrará das mãos desses filisteus. Diante disso, Saul disse a Davi: vai, que o Senhor seja contigo. Quando eu me deparo com essa palavra, essa declaração, você só vai liberar o seu potencial. Você só vai trabalhar a sua identidade se você for encontrado em Deus. Se você não for encontrado em Deus, isso vai ser só um conceito para o seu coração. Você vai poder falar muito bem, mas você não vai viver. E eu encontro Davi aqui no texto vivendo. Davi não se abriga, Davi não se enxerga, Davi não se coloca na força do seu braço, mas Davi conhece o Senhor, ele enxerga a sua verdadeira identidade. Quando nós olhamos para a palavra, às vezes nós tentamos nos colocar no lugar de heróis. Muitas vezes nós ficamos achando que temos a capacidade de lidar com as situações difíceis da vida sozinho. E aí nós vamos aprender a olhar para a história de Davi e perceber que quando ficamos sozinhos nos tornamos inseguros. Quando ficamos sozinhos nos tornamos insatisfeitos. Quando ficamos sozinhos nos sentimos infelizes, fracos, desistidos, perdidos. Então eu e você não podemos andar sozinhos, mas precisamos aprender uma coisa com Davi. Davi não fez aula de karatê. Davi não foi para o exército se treinar para ser um grande homem de guerra. Davi, ele sabia quem ele era em Deus. Não era nas armas que ele carregava, não era na força do seu braço, mas a sua fonte de poder era Deus. A sua fonte de sustento era o Senhor. Então eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, a confiança sua e a minha confiança precisa estar nele, não nas pessoas que estão às nossas voltas, não no conhecimento e na influência que nós temos, mas na presença dele em nossas vidas. Ele está conosco em todo o tempo, ele vai te guardar, e aquilo que a permissividade dele te tocar é para te treinar, é para te fazer forte, é para te fazer ousado, é para te fazer corajoso, é para te alargar, te esticar, para você poder ir aonde ele quer te levar. E aí eu olho para essa palavra, eu pergunto: qual tem sido a sua fonte de coragem? Qual tem sido a minha fonte de confiança? Eu preciso fazer essa pergunta. Aonde você tem apoiado a sua confiança? Nas estratégias que você tem? Nas alianças que você vai fazer? Oh, meu irmão. Oh, minha irmã. Eu não sou tão madura e nem sou tão experiente. Mas nesses mais de 30 anos liderando, eu aprendi algumas verdades. Ou Deus está comigo, ou eu vou me frustrar na minha caminhada. Porque as pessoas nos decepcionam, elas nos traem, elas nos enganam. Mas o Senhor está conosco em todo o tempo. Então não esconde as suas fraquezas. O que eu aprendo com Davi? A confiança de Davi estava em Deus. Ele reconhecia as suas fraquezas, ele se mostrava dependente do Senhor.
Ele não tinha medo de gigantes, mas ele se colocava em posição para dar a resposta correta. Não dependendo de nada, mas dependendo daquele que ele conhecia. Quando eu olho para a palavra, nenhum homem habilidoso do exército de Saul, nenhum, lê a história, nenhum homem habilidoso do exército de Davi matou um gigante. Mas Davi, apenas um pastor de ovelhas, um adolescente, enfrentou o gigante mais temido da nação. Então tem uma corda para ser cortada, tem um muro para ser quebrado. E o muro que precisa ser quebrado, ou a corda que precisa ser cortada, é da incredulidade, que muitas vezes sustenta a mim e a você. Davi, quando eu olho para a palavra do Senhor, ele simplesmente decidiu temer e confiar no Senhor. Então é isso que essa igreja precisa. Nós temos enfrentado batalhas, nós temos enfrentado dificuldades, e tem alguns momentos que as coisas estreitam. As coisas estreitam para nós, para Deus nos empurrar, para Deus nos colocar em movimento, para Deus nos colocar para frente. E todas as vezes que eu estou passando por lutas intensas, eu fico bem atenta para saber qual é o novo que Deus está gerando para mim. Nós precisamos tirar os nossos olhos de nós mesmos e colocar os nossos olhos no Senhor. E essa manhã é manhã de mesa. E na manhã de mesa, nós somos desafiados também a sermos influenciados pelas referências certas. Vamos para versículo 38 a 40. Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Estava acostumado com aquilo, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se dos filisteus. Pessoas são chaves. Escolha pessoas certas. Não ande com pessoas do seu passado. Grave isso. Ande com pessoas do seu futuro. Tem pessoas que não rompem. E tem pessoas que não rompem porque elas não andam com as pessoas do seu futuro. Elas só andam com pessoas do seu passado. E aí elas não avançam. Elas não quebram as cordas que lhes amarram. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, a armadura de Saul não servia para Davi. E por que a armadura de Saul não servia para Davi? Porque tem pessoas que querem vestir alguns modelos em nós. E não dá. Você tem que ser você, com o seu jeito de ser. Não importa como que você é, você tem a sua essência, você tem a sua identidade, você tem aquilo que é confortável para você. E a armadura de Saul não cabia em Davi por causa de algumas questões muito claras. Primeiro, a armadura de Saul era a armadura contaminada. Era a armadura contaminada de orgulho, de inveja, de soberba, de altivez, de espírito de rebeldia, de ira profunda, de vingança, de tantas outras coisas que não dá tempo para falar. Mas a armadura de Davi era contaminada. E esse não é o modelo que você tem que seguir.
Você não pode se colocar debaixo de vestimentas contaminadas. Você precisa estar separado, santo, para você ser quem Deus desenhou para você ser. Você não precisa falar com quem você como alguém que você admira. Você não precisa ter as mesmas frases, a mesma entonação de voz, a mesma forma de vestir. Você tem que ser você, a essência que Deus te deu, o jeito de você ser, a forma que Deus quer revelar a sua glória em você. Porque se você for você, Deus vai revelar a grandeza dele através de você. Não tente ser o que você não é. Não tente ser. Seja você. Tem alguém que nós precisamos se imitar. A palavra do Senhor vai dizer que Ele é o Cristo, que foi para a cruz, no seu lugar e no meu lugar, e preparou essa mesa tão poderosa para o meu coração e o seu. Quebra a corda dos relacionamentos destrutivos. Rompe com aqueles que estão sempre desmerecendo o que você conquista, desfazendo da unção que você carrega, fazendo brincadeiras a respeito de quem você é, da sua fé, da sua vida com Deus, da sua intimidade com Ele. Ah, meus irmãos, eu fiz uma escolha na minha vida. Eu não quero sentar com gente, nem andar com gente que fala da vida dos outros. Eu não quero. Eu quero andar com gente que tenha projeto de vida, que tenha sonho de vida, que tenha planos de ministério, que tenha graça de Deus na sua vida. Eu não quero saber a cor da roupa que você veio para a igreja, nem se o seu sapato é antigo ou é da moda. Olha bem, eu não sou consumista. Para a honra e glória do nome do Senhor, fiquem surpresos. Quem me conhece de perto sabe que eu não sou. E isso é uma bênção para a minha vida. Porque eu não perco a paz por causa de coisas fúteis. Então, eu não estou preocupada se a minha roupa é de marca ou não é. Eu estou com a calça aqui de marca, gente, e essa é cara. É cara. Essa calça, quando eu ganhei ela há 4 anos atrás, ela custou R$1.200. Há 4 anos atrás. Ela é cara. Essa calça é a calça. Eu acho que eu tenho que vender ela para tomar café da manhã. Mas vocês acham que eu daria um negócio desse? Do dinheiro do meu bolso, do meu suor? Vocês acham que eu faria um negócio desse? Quem me conhece sabe que eu não faço de jeito nenhum. E se você olhar o meu guarda-roupa, a Sueli sabe disso melhor do que a maioria. Gente, é roupa de 10 anos atrás. A Sueli chega para mim e fala assim, essa tem 13 anos, né, pastora? Essa é desde quando você chegou aqui. Senão essa deu tempo de criacica. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Corta as cordas dos relacionamentos destrutivos que você tem. De quem fica incentivando você a perder seu tempo, perder seu dinheiro, perder sua paz, perder sua alegria, abrir mão dos seus sonhos. E venha para o altar do Senhor, deixar Deus fazer com você o que Ele quer fazer. Ele vai fazer. Por quê? Deus transforma o nosso potencial em realização, meus irmãos. E eu não sei vocês, eu tenho sentido uma alegria muito grande no meu coração. Eu não sei vocês, eu estou com algo de Deus queimando no meu espírito.
Eu não sei vocês, meus irmãos. Deus não quer apenas te dar vitórias, como a maioria das pessoas vem para a casa do Senhor apenas para ganhar vitórias. Deus quer te transformar num vitorioso. E você ser vitorioso não quer dizer que você não vai lidar com problemas. Você ser vitorioso não quer dizer que você não vai passar por aflições. Ontem eu tive um dia difícil. Meu pai teve uma complicação ontem. E quando ele tem essas complicações, o meu coração fica um pouco apavorado. Mas eu quero dizer para vocês, eu não ando apenas caminhando, olhando para algumas vitórias que Deus vai me dar. Eu olho sendo uma pessoa vitoriosa em Deus. Quando eu tiver que perder, Ele vai estar comigo. Quando eu tiver que chorar, Ele vai secar as minhas lágrimas. Quando eu estiver cansada, Ele vai ser o meu descanso. Quando eu não tiver controle, Ele será o Deus que estará indo à minha frente, fazendo aquilo que Ele precisa fazer por mim. Vamos cortar essas cordas e vamos ser pessoas livres. Vamos ser pessoas livres. Porque lembra que nós pastoreamos pessoas livres. Nós pastoreamos pessoas livres. E quando essas pessoas são pastoreadas na sua liberdade, liberdade é ter o direito de fazer a escolha que queremos, mesmo quando elas não são as melhores para nós. Você tem o direito até de errar. E eu tenho o dever de te encorajar a andar intimamente com o Senhor. Então essa manhã é manhã de mesa. E eu gostaria de convidar você para colocar-se de pé. Porque o seu sucesso em Deus revelará quem é o Senhor na sua vida. O seu sucesso em Deus não é o seu sucesso nos negócios. É o seu sucesso em Deus. Tem gente que está cavando cisternas rotas. E o problema é que quando nós começamos a cavar cisternas rotas, nós buscamos nossos próprios sucessos e não o sucesso de Deus para nós. O resultado não é legal. Mas você tem o direito de fazer escolhas. Alguns dias atrás, eu fui procurada por um membro dessa família. E essa pessoa me disse assim: pastora, eu estou te procurando porque eu mudei de bairro. E eu vou para outra igreja. E eu quero que a senhora me abençoe. Vou para uma igreja perto da minha. E eu quero que a senhora me abençoe. E aí eu virei para essa pessoa com muita alegria no coração, de verdade. Muito amor no meu coração. E falei para essa pessoa: te abençoo. Vai sim. Vai. Observa. Ouve o Senhor. Se você sentir que lá é o lugar de Deus para você, fique lá. Né? Seja uma bênção, usando assim as minhas palavras. Mas se você perceber que lá não é o seu lugar, volta para casa. Porque essa aqui é a sua família. Sabe por que eu falei assim, com todo o amor do meu coração, essa pessoa sabe disso? Porque somos livres. Você não é obrigada a nada, nem vir à mesa, nem ser membro dessa família. Você tem direito à escolha. Aí essa semana, essa pessoa novamente entrou em contato comigo e disse: pastora, eu estou voltando. Domingo eu estarei na ceia e estarei tomando a ceia. Eu não vou dizer para a senhora o motivo que não me fez ficar aonde eu fui. Mas
Eu estou dizendo para a senhora que domingo de manhã eu estou na mesa, gente. Eu bati palminhas, eu pulei dentro do quarto, eu glorifiquei ao Senhor, porque filho sempre volta para casa. Nós precisamos dar liberdade para filho, porque se é filho, volta para casa. Se é escravo, não. Se é escravo, não. Mas se é filho, volta para casa. E senta à mesa novamente. Você é filho? Se você é, você está livre para tomar qualquer escolha. Fazer qualquer escolha. Mas nessa manhã o convite é, vamos cortar as cordas do medo, da incredulidade, dos relacionamentos destrutivos. Vamos cortar as cordas. Vamos nos aliançar com o Pai. Você pode levantar as suas mãos aí onde você está, consagrar a sua vida ao Senhor, porque a mesa também é ato de consagração. A mesa é lugar de entrega.